Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Meu nome é José Martins Neto e eu vou fazer uma apresentação acerca da lista de atividade de fixação referente à aula 1 de unidades e medidas. Vou fazer um breve corte agora para posicionar a câmera. Essa é a primeira lista. Vou utilizar a calculadora científica para cálculos muito grandes ou que envolvam π, por questão de precisão. Vou colocar ao lado. Vamos para a primeira questão. Questão 1. Uma unidade de área usada frequentemente pelos agrimensores é o hectare, definido como 10 a quarta metros quadrados. Em um ano, certa mina de carvão a céu aberto consome 75 hectares de terra até uma profundidade de 26 metros. Qual o volume de terra removido durante esse período de um ano em quilômetros cúbicos? Ok. Vamos primeiro calcular o volume em metros cúbicos e então transformá-lo em quilômetros cúbicos. Só então vamos arredondar um valor com base nos algarismos significativos, pois é assim que está no gabarito, apesar de não ter o comando aqui na questão. Vamos lá. Questão 1. 75 hectares, que são 10 a quarta metros quadrados, vezes 26 metros, que é a profundidade. Esse vai ser o volume em metros cúbicos de terra consumida em um ano. Vamos fazer a conta. 75 vezes 26 0,3. Ok, 0,59. 1950. Esse vezes 10 a quarta vai ser o volume em metros cúbicos de terra removidos em um ano nessa mina de carvão. 150 vezes 10 a quarta metros cúbicos. Agora vamos transformar para quilômetros cúbicos. Como faremos isso? Primeiramente, eu acho importante a memorização dessa tabelazinha aqui. Eu memorizo como kh decimal, que são os prefixos de múltiplos e de submúltiplos. Aqui a gente coloca a grandeza a unidade da grandeza que a gente vai querer fazer as transformações, no caso é o metro. E vamos lá. Vamos andar para a esquerda, dividindo. Aí vai dividir por 10, por 10 e por 10. Porém, como está em metro cúbico, na verdade a gente vai dividir por 10 a terceira, cada uma das vezes. Ou seja, a gente vai dividir por 1000 3 vezes. Vamos para a conta. O volume vai ser 1950 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 9, que é a mesma coisa que dividir por 10 a nona. Isso vai estar já em quilômetro cúbico, pois fizemos a conversão. Basta apenas realizar o cálculo agora. 10 a quarta a gente pode cortar com 10 a menos 9. Só um instante. Teve um pequeno problema aqui no meu quarto, mas já voltei vamos voltar com o cálculo. 10 a quarta vezes 10 a menos 9 vai ficar igual a 1950 vezes 10 a menos 5 quilômetros cúbicos. Agora vamos colocar em notação científica. A vírgula vai dar 1, 2, 3 casas para frente. 1,95 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 5 quilômetros cúbicos. Novamente, vamos cortar. Ficou 1,95 vezes 10 a menos 2 quilômetros cúbicos. Agora vamos tirar a notação científica. A vírgula vai andar 2 casas para frente. Vai ficar 0,0195 quilômetros cúbicos. Agora, arredondando com base nos algarismos significativos, vamos analisar o algarismo duvidoso, que é o 5.
Como ele é especificamente 5, a gente pode tanto arredondar para cima como para baixo. Vamos olhar o algarismo da frente. 9. Como ele é ímpar, a gente vai arredondar para cima. Se ele fosse par, a gente arredondaria para baixo. Essa é uma regra que tem. Vai ficar 0,0200 quilômetros cúbicos. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Um ano tem 365,25 dias. Quantos segundos tem um ano? Vamos lá. É uma questão bem simples. Questão 2. 365,25 dias, né? Vamos transformar para horas, depois para minutos, depois para segundos. Cada dia vai possuir 24 horas, cada hora vai possuir 60 minutos e cada minuto vai possuir 60 segundos. Portanto, esse resultado vai ficar em segundos. Vamos fazer a conta utilizando uma calculadora científica para poupar tempo, em virtude do tamanho da conta. 365,25 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Perdão, eu errei alguma coisa. 365,25 vezes 24 vezes 60. Aqui, vezes 60 vezes 60. Ok. Vai dar 31.557.600 segundos. Vamos anotar. 31.557.600 segundos em um ano. E a questão está resolvida. Era só isso mesmo. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a questão de número 3. Depois de começar uma dieta, uma pessoa passou a perder 2,3 kg por semana. Expresse esse número em miligramas por segundo. Vamos lá. Ela perde 2,3 kg em uma semana. E ela deve transformar em quanto ela perde, né? Em miligramas e por segundo. Vamos fazer a conversão. 1 quilograma tem 1.000 gramas. E cada grama vai possuir 1.000 miligramas. Então vai ficar 1 quilograma possui 1 milhão de miligramas. E em uma semana? Quantos segundos tem uma semana? Uma semana vai possuir 7 dias, cada um com 24 horas, né? 24 vezes 7, quantidade de horas. A quantidade de minutos vai ser 24 vezes 7 vezes 60. E por fim, a quantidade de segundos, né? Vai ficar 24 vezes 7 vezes 60 vezes 60. Como é um cálculo um pouco grande, vamos utilizar a calculadora científica para poupar tempo. Vamos lá. 24 vezes 7 vezes 60 vezes 60. 604.800 segundos. Ok, vamos voltar para cima. 2,3 kg por semana vai ser igual a 2,3 vezes 1 milhão de miligramas. Então vamos fazer a conversão direta logo. 2.300.000 2.300.000 miligramas dividido por 604.800
2.800 segundos. Pronto, já está na unidade de medida que nós gostamos, que nós queremos. Agora vamos realizar o cálculo. Primeiramente, vamos cortar os zeros, né, que a gente pode cortar. Vai ficar 23.000 miligramas dividido por 6.048 segundos. Agora vamos para a calculadora. 23.000 dividido por 6.048. Ok. A resposta vai ser aproximadamente 3,8 miligramas por segundo. É isso que a pessoa está perdendo após iniciar a dieta. Vamos para a questão 4. Uma placa de metal retangular tem 8,43 centímetros de comprimento e 5,12 centímetros de largura. Calcule a área da placa com o número correto de logaritmos significativos. Essa é a primeira parte da questão A, né? São duas. Ela foi dividida em duas alternativas. Né? Vamos primeiro para A. Bom, ele quer que a gente calcule a área de uma placa de metal retangular que possui 8,43 centímetros de comprimento e que possui 5,12 de largura, ambos em centímetro. Agora vamos achar a área com o número correto de logaritmos significativos. Ele pede que a gente leve em consideração os logaritmos significativos. Vamos lá. A área vai ser o comprimento vezes a largura, então vai ser 8,43 vezes 5,12. Como a gente deve levar em consideração os logaritmos significativos, vamos nos atentar àquela regra. Quando formos fazendo o produto de dois números com logaritmos significativos, o resultado ele deve ter a mesma quantidade de logaritmos significativos que o número que menos tinha logaritmos significativos, dos quais a gente realizou a multiplicação ou a divisão, né? Podia ser divisão. No caso, ambos têm 3 logaritmos significativos. Então, independente da resposta, né, de quantos logaritmos significativos esse produto dê, a gente vai ter que reduzir ele a 3 logaritmos significativos. Ok? Vamos lá. Vou utilizar a calculadora. 8,43 vezes 5,12 deu 43,16. 16, ok. 43,16. Os logaritmos significativos vão ser esses três. Como a gente faz o arredondamento? Bom, é aquela regra. Como o número anterior ao último logaritmo significativo é maior que 5, é um 6, a gente vai arredondar para cima. Então vai ficar aproximadamente 43,2. Vamos para a B. Uma placa circular de metal tem raia de 3,7 centímetros. Calcule a área da placa com o número correto de logaritmos significativos. Ok. Vamos considerar π igual a 3,14. A área vai ser, como é uma placa circular, vamos levar em consideração a área de um círculo, né? Vai ser π raio ao quadrado. Π a gente vai considerar como se fosse 3,14 e o raio é 3,7 centímetros. Então vai ficar 3,7 ao quadrado. O número com menor quantidade de logaritmos significativos aqui vai ser o 3,7, né? Vamos atentar a isso já. Ele só vai ter 2 logaritmos significativos, então o resultado também só vai poder ter 2 logaritmos significativos. Vamos usar a conta na calculadora. 3,14 vezes 3,7 vezes 3,7. Okay. O resultado deu 42,9
8, 8, meia, né? Bom, como só vai poder ter dois algarismos significativos, esses serão os dois. Vamos arredondar. Como o último algarismo antes do algarismo significativo é o 9, que é muito maior que 5, vamos arredondar para cima. Vai ficar aproximadamente 43 centímetros quadrados. Esqueci de colocar aqui centímetros quadrados também em cima, né? Porque estamos trabalhando com área. E essa foi a 4. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a última questão dessa primeira lista. O Concorde é o avião comercial mais veloz do mundo. Ele pode viajar a 1.450 milhas por hora, cerca de 2 vezes a velocidade do som, ou Mach 2. Calcule esta velocidade em... Aí a questão se divide em duas. Em km por hora e em metros por segundo. Vamos primeiramente calcular em km por hora. Nessa questão, vamos levar em consideração que uma milha é igual a 1,60689 quilômetros. Ok? Vamos para a questão. Primeira parte, né? Como uma milha é igual a 1,60689 quilômetros, vamos resolver essa aqui dessa vez por uma regra de 3. Vamos colocar aqui 1.450 milhas é igual a x quilômetros. E a gente pode multiplicar cruzado, né? X vai ser igual a esse número vezes esse número dividido por 1, né? Então vamos fazer a multiplicação. 1.450 vezes 1,60689. Ok. Deu aproximadamente 2.329,9. Ok. Vamos arredondar, né, para 2.330 quilômetros por hora. Ok? Agora vamos para a B. Calcula essa velocidade em metros por segundo. Ok, vai ficar mais fácil agora que a gente já calculou em quilômetro por hora, né? Qual é o fator de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo? Bom, em 1 quilômetro nós temos 1.000 metros. Em 1 hora nós temos 3.600 segundos. O fator de conversão vai ser justamente 1 sobre 3,6. Nós temos que multiplicar um número por 1 sobre 3,6. E aí teremos metros por segundo. Então vamos lá. Vai ficar 2.330 vezes 1 sobre 3,6. Né? Essencialmente só vamos dividir o número por 3,6. Vamos para a calculadora. 1.330 dividido por 3,6. Ficou 600, aproximadamente, né? 647,2 metros por segundo. E com isso resolvemos a última questão da primeira lista. Vamos para a próxima lista agora. Essa é a segunda lista que iremos resolver nessa aula. Vamos resolver a questão 1, 2 e 3. A 4 e a 5 nós não iremos resolver. Vamos lá. Questão número 1. Nas equações seguintes, a distância x está em metros, o tempo t está em segundos e a velocidade v em metros por segundo. Quais são as unidades SI das constantes C1 e C2? Bom, é uma questão de análise dimensional. Vamos transpor cada uma para o caderno e resolver um por um. Primeiramente a A. X, que a questão diz que está em metros.
é igual a C1 mais C2 vezes T, que está em segundos. Ela quer que a gente descubra C1 e C2. T em segundos, X em metros. Bom, toda equação precisa ter coerência dimensional, ou seja, eu só posso igualar x a esse trecho inteiro aqui se eles estiverem na mesma grandeza, na mesma dimensão. Como x está em metros, uma coisa a gente já sabe, C1 mais C2, T, tem que estar em metro também. A gente só pode somar esses dois se eles forem da mesma dimensão também. Qual é a dedução que a gente tem a respeito disso? Que isso aqui vai estar em metro. E que o produto de C2 vezes T, que é de mede em segundos, também vai ser metro. O que a gente multiplica vezes um segundo, né, para obter um metro? Vamos pensar. Vai ficar C2 vezes segundo para virar metro. C2 precisa cortar com esse S, né, de segundo, e precisa colocar um M, né, nessa equação. Então C2 vai ser metro por segundo, porque aí você corta o segundo e só sobra o metro. Então, na A, né, a gente vai ter que C1 vai ser metro e C2 vai ser metro por segundo, justamente para cortar com esse T, né? Vamos para AB agora. X vai ser igual a 1 sobre 2 C1 vezes T ao quadrado. Vamos transpor. X igual a 1 sobre 2 C1 T ao quadrado. Bom, vamos ignorar, né, o coeficiente, pois ele não tem dimensão e a gente só está fazendo uma análise dimensional aqui. O x ele vai estar em metro, então isso tudo aqui também tem que estar em metro. Vai ficar C1 vezes segundo ao quadrado, né, e deve ter uma resposta em metro. Então C1 vai ter que ter metro no numerador e segundo quadrado no denominador para cortar. Então vai ficar aqui C1 igual a metro por segundo quadrado, né? Seria uma aceleração. Vamos para AC agora. V ao quadrado, né, que está em metros por segundo, igual a 2 vezes C1 vezes X. Vamos transpor. C V ao quadrado vezes 2 vezes C1 X, que está em metro, né? Metro e metro por segundo. O coeficiente a gente ignora, pois ele não tem dimensão, e vamos analisar isso com calma. A velocidade está ao quadrado, então as dimensões dela também vão ficar ao quadrado. Vai ficar metro quadrado por segundo quadrado. Isso vai ser igual a C1 vezes metro. Então, o que está faltando aqui? Está faltando um metro, né, no numerador e um segundo quadrado no denominador. E essa vai ser as dimensões do C1. Essas serão as dimensões do C1. Metro por segundo quadrado. Novamente, né? Que nem na última. Vamos para a D e a última. X vai ser igual a C1 vezes cosseno de C2 vezes T. Okay. X igual a C1 vezes cosseno de C2T. Isso aqui vai estar em metro, então isso tudo aqui vai estar em metro também. C1, vamos usar com calma. Cosseno vamos desconsiderar, né? C2 vezes T. Na verdade a gente não pode considerar um detalhe importante. Como está um parêntese aqui, um cosseno, vamos resolver primeiro o cosseno e depois vamos ver o seno. Vamos ver com calma. Vai ficar metro C1 vezes cosseno de C2T. A gente tem que cortar esse T aqui, porque não aparece segundo, né, no resultado. Então vai ficar C1 vezes
cosseno. O C2, ele via de regra, vai ter que ser 1 sobre segundo, né? Para cortar com o segundo que está aqui. Vai ser segunda menos 1 vezes segundo. Que aí a gente corta e pronto, virou um coeficiente qualquer aqui, que a gente desconsidera na análise dimensional, porque estamos analisando dimensões. E por fim, o C1 vai ter que ser metro, porque aí fica uma dimensão, né, vezes um coeficiente. Então, nessa D vai ficar C1 igual a metro e C2 igual a segunda menos 1, né? Que a gente pode escrever assim também. Pronto, essa era a questão 1. Vamos para a 2. Vamos para a questão de número 2 agora. Calcule o que se segue, arredonde até o número correto de algarismos significativos e expresse o resultado em notação científica. Ok. Vamos fazer a operação, vamos expressar a notação científica e vamos arredondar até o número correto de algarismos significativos. Esses foram os comandos da questão. Vamos transpor cada uma para o caderno agora. Começando da 1,14 vezes 9,99 vezes 10 a quarta. Vamos fazer essa multiplicação na calculadora. 1,14 1,14 vezes 9,99 deu 11,36 vezes 10 a quarta. Bom, como é uma multiplicação, devemos levar em consideração o número de algarismos significativos nos números que a gente multiplicou, né? O número com menor quantidade de algarismos significativos, ele vai dar a resposta de quantos algarismos vai ter no produto, né? Ó, aqui tem 3, aqui tem 3. Então, aqui também vai ter que ter 3 algarismos significativos. Se tiver mais, a gente vai ter que arredondar. Então, vamos analisar aqui o algarismo duvidoso, né? Que vai ser até ele que a gente vai colocar a resposta. Como ele é 3, a gente arredonda, quer dizer, com o último algarismo antes do algarismo significativo é 8, que é maior que 5, então a gente vai arredondar para cima e vai ficar 11,4, né, aproximadamente, vezes 10 a quarta. Essa é a... perdão. Aqui a gente pode também jogar à frente, né, esse número e colocar um 5 aqui. Aí ficaria 1,14 vezes 10 a quinta, né? Vamos fazer essa retificação direitinho. Vai ficar 1,14 vezes 10 a quinta, né? Porque do jeito que estava não era notação científica, porque tinha 2 dígitos no numerador. Esse é o jeito correto. Vamos para AB. 2,78 vezes 10 a menos 8 menos 5,31 vezes 10 a menos 9. Ok, vamos transpor. 2,78 vezes 10 a menos 8 menos 5,31 vezes 10 a menos 9. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar no mesmo expoente de 10, né? Aqui está menos 9, aqui está menos 8. Então vamos jogar um algarismo aqui para frente, a casa decimal para frente, e diminuir, aumentar em 1, né? Esse expoente vai ficar 2,78 vezes 10 a menos 8 menos, jogou uma casa para frente, né? 0,531
vezes 10 a menos 8. E agora nós podemos fazer essa operação de subtração, né? Perceba que como é subtração, o resultado, levando em consideração os organismos significativos, ele deve ter a mesma quantidade de casas decimais do que o menor número do que o número com menor quantidade de casas decimais que a gente está fazendo a operação. E no caso é o 2,78, que ele só tem duas. Então a resposta só vai poder ter duas casas decimais. Vamos fazer a conta, né? 2,78 menos 0,531. Calma aqui. 9, 7 menos 3, 4, 2, 2,249. 49 vezes 10 a menos 8. Como aqui tem 3 casas decimais, nós vamos precisar fazer a aproximação, né? Porque só pode ter duas. Vamos olhar o último algarismo, né, significativo que a gente pode fazer a aproximação. É um 4. Então, antes dele é um 9, né? Como é um número maior que 5, a gente vai arredondar para cima. Vai ficar 2,25 vezes 10 a menos 8, aproximadamente. Vamos para a C. 12π sobre 4,56 vezes 10 a menos 3. Ok. E considere π igual a 3,14. Né? Vamos fazer primeiro a parte de cima, né, o numerador, e depois o denominador, né? 10 a menos 3. 12 vezes 3,14. Ficou 37,68. Vamos colocar 37,68 sobre 4,56 vezes 10 a menos 3. Como a gente está fazendo uma divisão, o resultado vai ter que possuir a mesma quantidade de algarismos significativos que o número com menor quantidade de algarismos significativos, né, entre esses dois. No caso, 37,68 possui 4 algarismos e o 4,56 só 3. Então o resultado vai possuir apenas 3 algarismos significativos. Vamos precisar novamente fazer o arredondamento. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. 37,68 sobre 4,56. Ficou aproximadamente, né, 8,26. 3 vezes. Dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a terceira. Né? Então já vamos jogar ele para cima. E pronto, nós já temos ele em notação científica. Agora vamos fazer a aproximação, né? Visto que ele só pode ter 3 algarismos significativos. Analisando o último algarismo antes do algarismo significativo, né? O 3, a gente percebe que ele é menor que 5 e em função disso a gente arredonda para baixo, né? Então vai ficar 8,26 vezes 10 a terceira. Vamos para a D. 27,6 mais 5,99 vezes 10 ao quadrado. Estamos 27,6 mais 5,99 vezes 10 ao quadrado. Primeiramente vamos colocar na mesma expoente 10, né? Então vamos retroceder duas casas decimais aqui. 0,276 vezes 10 ao quadrado mais 5,99 vezes 10 ao quadrado. Pronto, podemos fazer essa operação de soma agora. Como é uma operação de soma, o resultado deve ter a mesma quantidade de casas decimais que o número com menor quantidade de casas decimais, né, que a gente está somando.
no caso 5,99, que só tem duas casas decimais. Portanto, o resultado também só vai poder ter duas casas decimais. Vamos fazer a soma. 5,99 mais 0,276 vai ficar 6, 6, 1, 2, 6. Ficou 6266. 266. Essa vai ser a última casa decimal, então vamos analisar a casa anterior a essa. Como é um número maior que 5, a gente vai arredondar para cima. Vai ficar 6,27 vezes, quase esqueci, 10 ao quadrado, né? Vezes 10 ao quadrado. E essa é a D. Vamos para a última questão que vamos resolver nessa lista agora. Bom, essa é a última questão que iremos resolver nessa aula de exercícios. A 3. Um biscoito fino de chocolate possui diâmetro igual a 8,5, né, mais ou menos 0,02 centímetros e espessura igual a 0,050 mais ou menos 0,005 centímetros. Perceba que é um biscoito com o formato de um cilindro, né? E a espessura vai ser a altura, né? A fórmula do cilindro, de π raio ao quadrado vezes a altura. O π a gente vai considerar igual a 3,14. Vamos para o primeiro pedido que a questão faz, né? Ache o volume e a incerteza no volume. Vamos transpor para o caderno agora. Primeiramente, vamos pegar alguns dados, né? O raio vai ser metade do diâmetro. Como o diâmetro é 8,5, é justo dizer que o raio mede 4,25 centímetros. A fórmula do volume desse biscoito, como ele é um cilindro, vai ser a área da base, né, que é um círculo, então a área vai ser π ao quadrado, vezes a altura, que é a espessura que a questão nos deu, né? A espessura com o valor de 0,050 mais ou menos 0,005 centímetros. Então, vamos lá. Qual vai ser o volume médio, né, desse biscoito, desconsiderando incertezas? Vai ser 3,14 vezes 4,25 ao quadrado vezes 0,050, né? Isso vai dar, vamos fazer na calculadora, 3,14 vezes 4,25 vezes 4,25 vezes 0,050. Isso deu aproximadamente, né, 2,84, né, centímetros cúbicos. Porque esse 5 aí vai andar para 4, né? Esse 5 aqui. Ok. Agora, considerando as incertezas da espessura, né? Considerando incertezas. Bom, vamos ter dois volumes considerando incerteza. O primeiro, vamos supor, vou pegar o papel novamente. Vamos supor que essa espessura tenha os mais 0,005 centímetros e na situação que ela tem menos, né? Fica 0,055 quando ela tem mais e 0,045 quando ela tem a menos. Vamos fazer esse cálculo. Vai ficar 3,14 vezes 4,25, né, do raio quadrado vezes a espessura mais 0,055 e vamos fazer de baixo agora. 3,14 vezes 4,25 quadrado, que é o raio, vezes a espessura média, né, 0,045. Vamos fazer esses dois cálculos.
vai ficar 3,14 vezes 4,25 vezes 4,25 vezes 0,055. Vai dar aproximadamente 3,11. O de baixo agora. 3,14 vezes 4,25 vezes 4,25 vezes 0,045. Vai dar aproximadamente 2,55 centímetros cúbicos. Né? Eu estou considerando o escopo de apenas 2 casas decimais aqui. Esse vai ser o volume médio, o volume esperado para o biscoito. Esse vai ser o volume no máximo, né, dele. E esse seria o volume mínimo. Vamos colocar ele de maneira organizada agora. 2,55 2,84 e 3,2. Perceba que o volume vai oscilar em mais ou menos 0,3 centímetros. Então vai ficar 2,8 mais ou menos 0,3 centímetros cúbicos. E essa é a resposta para a A. Vamos para a B agora. Ache a razão entre o diâmetro e a espessura e a incerteza desta razão. Ok, dessa vez vamos fazer de uma forma parecida, considerando a dispersão, né? O quanto o diâmetro pode ser a mais ou a menos, e a espessura também. Bom, o diâmetro normal ele dá com 8,5 e a espessura normal com 0,050. Então vamos fazer essa razão inicial. Razão normal, né? Vamos chamar de normal. Vai ser 8,5 sobre 0,05, né? Isso, 0,05. Isso vai dar 8,5 sobre 0,05. 170. Essa é a razão esperada em centímetros. Agora vamos considerar a incerteza, né? Qual seria a incerteza máxima? Seria quando o diâmetro é máximo e a espessura é mínima, né? Então ficaria, o diâmetro oscila em 8,5 mais ou menos 0,2, então o diâmetro máximo vai ser 8,52 e a espessura mínima, né, para a gente ter a razão máxima, vai ter que, da espessura vai ter que ser 0,045, né, para o denominador ser o menor possível. Vamos fazer esse cálculo. 8,52 sobre 0,045 deu aproximadamente 190 centímetros. Agora, e quando essa razão entre o diâmetro e a espessura der o menor valor, como é que a gente faz? Para ela der o menor valor, o diâmetro ele tem que ser mínimo, ele vai ter que ser 8,48, né? E a espessura ela vai ter que ser máxima, então ela vai ser o 0,055. Vocês podem ver, o diâmetro máximo vai ser 8,48, que é menos 0,02, né? E a espessura máxima vai ser quando esse 0,05 a gente subtrai 0,005. Então, ela vai ser máxima, né? A espessura vai ter que ser máxima, para diminuir a razão. Então vai ter que ser 0,055 e o diâmetro 8,48. Vamos fazer essa razão. 8,48
sobre 0,055. Deu aproximadamente 150 centímetros. Então, é justo dizer que a razão vai oscilar entre 170 mais ou menos 20 centímetros. E essa é a resposta da B. Com isso, terminamos as questões que eu tinha preparado para a gente resolver de ambas as listas. Obrigado pela atenção.